É isso aí. A pressão arterial 12/8, que era a famosa pressão de neném, né? Agora vai ser considerada como uma pressão alta, né? Pressão de, como é que é, de hipertenso, né? Não vai ser mais aquela famosa pressão boa, né? E aqui eu tava vendo aqui no Jornal Nacional. Deixa eu colocar aqui direitinho no diagnóstico da pré-hipertensão. A pressão arterial de 12/8 não tem mais o mesmo significado. Lá se vão mais de 20 anos trabalhando no Instituto do Coração, em São Paulo. Já o título de paciente, a Janice ganhou faz pouco mais de um mês. A funcionária da unidade de hipertensão acaba de ser diagnosticada com pressão alta. No primeiro momento foi um susto, que eventualmente eu media era baixa. Era 10, 11. E então não me preocupava. O exame é fundamental para prevenir e tratar a doença que atinge cerca de 30% dos brasileiros e que na maioria dos casos não tem sintomas, como alerta o cardiologista do INCOR. Ela é perigosa porque ela não dá nenhum sintoma em 90% dos pacientes. Quando dá, já pode ser um sinal de alerta que algum órgão já esteja comprometido. Por exemplo, uma falta de ar, uma dor no peito, pode ser reflexo da sobrecarga de pressão sobre o coração. E a partir de agora, os médicos devem ser ainda mais rigorosos no diagnóstico da hipertensão. De acordo com uma nova diretriz divulgada pelas sociedades brasileiras de cardiologia, de hipertensão e de nefrologia, pacientes com pressão arterial a partir de 12/8 já devem ser considerados pré-hipertensos. O 12/8 deixa de ser considerado ideal. O principal nessa faixa são as medidas não medicamentosas. Então, a partir de 12/8, ter uma dieta adequada, atividade física regular, manter um peso ideal, não fumar, não beber bebida alcoólica. Agora, para os indivíduos que têm entre 13 e 13,9, entre 8 e 8,9, já mais próximo ao 14/9, que é a hipertensão, esses indivíduos podem, na avaliação médica, considerar o uso de medicamentos. A coordenadora da nova diretriz brasileira de hipertensão explica ainda que os parâmetros são atualizados com base em estudos feitos no mundo inteiro. A hipertensão arterial é a principal causa de infarto, AVC, insuficiência renal e cardíaca. Quando a pessoa é hipertensa, a força do sangue contra as artérias é constantemente elevada. O coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue pelo corpo. As artérias ficam mais rígidas e estreitas, o que favorece o acúmulo de gordura e a formação de coágulos. Em 90% dos casos, a doença é herdada dos pais, mas também pode ser causada por obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de sal e cigarro. Com a nova diretriz, a meta para pacientes hipertensos também mudou. A orientação era manter a pressão abaixo de 14/9, com medicação e um estilo de vida mais saudável. Agora, o ideal é ficar abaixo de 13/8. O seu Timóteo tem se esforçado para controlar a pressão e considera as mudanças bem-vindas. Eu procuro fazer caminhadas todos os dias. Quanto mais evidências tiver, melhor resultados das pesquisas a gente vai obter, né? Então é fundamental. Eu acho que foi isso que o jornal falou, né? A gente vai ter que fazer uma dieta, né? Para poder manter mais baixo, porque a gente geralmente, né? O costume do brasileiro é comer comida geralmente mais, já tá como um americano, né? Comendo fast food, né, meu? Comendo aquelas comidas mais rápidas, né? Muitas vezes já bem preparada, tipo assim, já bem preparada já, né? E geralmente vem puxado no sal, né? E aquilo, e também o exercício físico, né? Já tô com minha máquina aqui, ó. Vamos botar aqui pra ver se eu tô hipertenso ou não. É bem rapidinho essa maquininha que é boa. Acho que assim não pode ficar no braço, pode. Acho que eu tinha que apoiar. Tinha que apoiar no banquinho. Mas eu já vi uma mulher medindo assim já, na altura da testa.
A minha geralmente dá alta. Eu já tive problema já de comer coisas salgadas, assim, comer muito salgadinho na hora, tipo assim, do almoço, no trabalho que eu trabalhei, tipo assim, num trabalho que eu fazia, não tinha muito tempo para almoçar, a gente comia qualquer besteira. Tinha cara que nem comia nada. Às vezes, na pressa de acabar o trabalho rápido. Acho que não deu certo. Não deu certo. Que eu fiquei falando. Vamos ver os comentários aqui. @Mônica Barbosa, indústria farmacêutica. Será que eles estão envolvidos para poder vender mais remedinho? Remédio de pressão, né? O famoso Lorzatana. Quem já tomou Lorzatana aí? O Captopril. Eu lembro que meu avô e minha avó tomavam. Sempre, né? Eles preparavam aqueles coquetéis lá de remédios para abaixar a pressão. E a indústria farmacêutica é isso mesmo. Eles querem, muitas vezes eles querem vender, né? Então a gente tem que ficar preocupado com isso, né? Ficar de olho, né? O @Thiago Hall. Como diria Humberto Gessinger, corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio e remédio para curar a tosse. É verdade. Uma coisa leva a outra, né, cara? Você vê que eles não impedem da pessoa pegar e vender um cigarro, uma coisa que faz mal, bebida alcoólica mesmo, né? Vou deixar aqui para poder medir minha pressão de novo. Vou deixar paradinho aqui. A Jamile Azevedo, então 90% da população brasileira é pré-hipertensa e toma-lhe remédio, é isso mesmo. Porque é difícil, eu falar a verdade, cara, é difícil quem esteja a pressão muito abaixo, só se for, antigamente era considerada pressão baixa, né? Quem tinha menos de 12/8. E realmente a pessoa já tava meio, né? Acho que debilitada até, né? Dá aquela fraqueza, né? Agora quem tem a pressão alta, eu lembro que eu tinha muita dor de cabeça. Tá dando erro pra mim direto, acho que porque eu tô falando aqui, não tá dando pra medir minha pressão não. Depois eu tiro devagarzinho. O @eu faço assim, indústria farmacêutica agradece pela informação aí. Muita gente falando aí, ó, pelos comentários é aquilo, cara. Realmente, quando é a voz do povo, né? Muita gente falando sobre isso, porque deve realmente a indústria farmacêutica vai se favorecer a isso, né, meu? Com remédios cada vez às vezes mais caros, inacessíveis ao povo. O @Can. Pelo que entendi da reportagem, a diretriz mudou para os profissionais começarem a alertar as pessoas e para já orientar a mudar hábitos de vida, como diz a médica 141, acho que será excelente. Muita gente faz pouco caso dessa doença e minimiza os riscos que ela traz. É verdade, né? Às vezes vai pegar e ter uma vida saudável, né? Vai começar fazer mais dietas, começar a diminuir fritura. Aqui nós diminuímos bastante fritura aqui em casa. A gente comia muita pastel, muita batata frita, que é ensopada no óleo, né? Hoje em dia a gente come mais um franguinho cozido, uma carne assada na panela, né? Algo que seja com um pouco menos sal também, né? E diminuir bastante refrigerante, cara. A gente lembra que antigamente era refrigerante a semana toda. Hoje em dia, final de semana, para comer uma pizza, entendeu? A gente tá diminuindo legal, assim. Com algumas mudanças pequenas no hábito, a gente já começa a sentir muita diferença, né? E o exercício físico, a prática, né? Ó, @Telmo Danta, 90% da população vai ser pré-hipertensa, então. É, cara, porque, falar a verdade, eu acho que muitas vezes quando a gente vai muitas pessoas falam, pô, mesmo, minha pressão é de bebê, 12/8, é difícil falar, a pessoa que fala, é menos que isso, né?
é 11 ou 10. Antigamente, quando era 11 ou 10, falava que a pressão era baixa, né? Agora a gente fica meio até confuso com essa nova notícia aí, né? Beleza, então é isso aí. Vamos ficar de olho, né? Com mais notícias como essas aí, né? Que vem cada vez com notícia boa pra gente é difícil. Só vem notícia que nos assusta, né, meu? E eu vou medir mais quietinho aqui pra poder ver se dá certo aqui, porque tá dando erro pra mim aqui. Valeu, abraço pra vocês aí, fica com Deus.